Fala galera, beleza? Aqui no Na Área hoje e a gente vai falar sobre citologia, nosso primeiro vídeo de citologia. Então, só uma breve introdução na biologia celular. Primeiro, teoria celular. Todo ser vivo é formado por célula. E além disso, as células são as unidades morfofisiológicas dos seres vivos, ou seja, elas são dotadas de metabolismo. Elas são capazes de se nutrir, de produzir substâncias, de se reproduzir, de crescer. Por conta da teoria celular é que a gente sempre tem aquela discussão de vírus serem seres vivos ou não, porque vírus não são dotados de células, tudo bem? Além disso, quando a gente fala de células, eu tenho organismos que podem ser uni- ou pluricelulares. Uni, uma única célula, e aí faz sentido quando eu falo de células terem esse metabolismo todo, afinal de contas, um único organismo formado por uma única célula precisa ter essa célula tendo todas as suas funções. Mas organismos pluricelulares, eles vão ter uma variedade enorme de formas, como a gente pode ver aí. Nós temos os nossos glóbulos vermelhos ou hemácias que transportam oxigênio, células reprodutivas como o óvulo, espermatozoide, os neurônios, que são células responsáveis pela transmissão de informações. Então, nós temos as células variando de acordo com o organismo em forma e função. Agora, quando eu falo de célula, obrigatoriamente o que eu encontro nela? Uma membrana, que vai delimitar essa célula, e o citoplasma, que é o que preenche o seu interior. Algumas células podem ainda apresentar reforços externos, como paredes celulares. Tudo bem? Agora, obrigatoriamente todas as células são pequenas. Mas existe um porquê. Se a gente olhar aqui para essa imagem, a gente percebe que mesmo organismos muito grandes, como uma baleia ou uma sequoia gigante, são dotados de células muito pequenas. O motivo disso é bem simples. Relação área-volume. Entendam isso. O nosso corpo ele precisa de nutrientes. Esses nutrientes são obtidos pela nossa capacidade de troca. Nós fazemos trocas pela nossa superfície, pela nossa área. Nosso intestino absorve nutrientes pela área. Nosso pulmão absorve oxigênio pela área, pela superfície de contato. E essa superfície de contato vai absorver esses gases, esses nutrientes, para manter vivo todo o nosso corpo, ou seja, todo o volume. Se a gente olhar para essa imagenzinha que eu tenho aqui, o que eu posso notar nela? Que eu tenho um cubo de lado 1 centímetro. Então, o volume dele é de 1 centímetro cúbico. E a área, 6 centímetros. Lembra que eu estou falando de cubo. Não é uma área de face apenas. É a área do cubo inteiro. São 6 faces, tá? Entre a área e o volume, eu consigo ver o seguinte, que a razão entre eles me dá um valor de 6. Se esse animal aumentar de tamanho e for para 2 centímetros, meu cubinho aqui, eu passo a ter um volume de 8 centímetros cúbicos. Então, meu volume aumentou muito. E minha área também aumentou, foi para 24 centímetros quadrados. Agora, olha o que aconteceu com a minha razão. Minha razão diminuiu. Por quê? Porque não é proporcional ao aumento de área e volume. O aumento de volume ele é muito maior que o aumento da área. E isso torna muito difícil o crescimento de uma célula. À medida que ela cresce, a tendência é que ela se divida para continuar sendo eficiente. Pensa num bebezinho. Um bebezinho, ele perde calor para o ambiente com muita facilidade, porque ele é muito pequeno. Em compensação, se você agasalhar muito ele, colocar muita roupa nele, da mesma forma que ele perde calor para o ambiente com muita facilidade, ele vai acumular calor com muita facilidade, porque ele tem um volume pequeno. Então, essa proporção, essa razão entre a área e o volume nele é muito grande, beleza?
Uma outra forma da gente enxergar, pensa no quanto o organismo come em relação ao próprio peso corpóreo. Quanto maior é o organismo, menos ele come nessa proporção. Por quê? Menos trocas ele faz, menos calor ele perde, por exemplo. Tá bom? Agora, beleza. Entendi qual é a definição de célula, entendi por que as células são pequenas. Mas, todas as células são iguais? Ou eu vou ter diferenças entre elas? A gente tem dois grupos principais de células, tá bom? Nós temos as células que são chamadas de procariontes e as células que são chamadas de eucariontes. Vocês sabem a diferença entre elas? Não? Então vamos ver isso. Quando eu falo em organismos procariontes, eu estou falando de bactérias. Eu estou falando de organismos que não apresentam carioteca. Pró, antigo, primitivo, beleza? Não vou encontrar carioteca, não vou encontrar organelas, além do ribossomo, não vou encontrar um citoesqueleto. Quando eu falo de eucarionte, esse eu significa verdadeiro, tá bom? Então, eu tenho carioteca, é verdadeira a presença dessa estrutura, que vai proteger os meus cromossomos. Agora, eu posso falar que os procariontes têm núcleo, ele só não é delimitado, tá bom? Em geral, a gente costuma chamar essa região onde fica o DNA de nucleóide. Existem várias outras diferenças entre os organismos procariontes e eucariontes. Se eu olhar um pouco mais atento para a estrutura do procarionte, eu vejo que ele é até complexo. Ele vai ter o seu DNA, que pode ser cromossômico ou extracromossômico. Ele pode ter, além da membrana plasmática, uma parede celular formada por peptidoglicano. Ele pode apresentar pilos ou fímbrias, flagelo. Então, é uma estrutura bem complexa. Fazendo uma comparação entre procariontes e eucariontes, a gente vai ver, além da carioteca ser presente na gente e ausente nos procariotos, nós temos múltiplos cromossomos, enquanto eles têm um cromossomo único. Nós temos nucleolo, que é uma região onde se formam os ribossomos, especificamente dentro do núcleo, e os procariotos não. Nossa divisão celular ela é associada ao citoesqueleto, porque nós vamos usar os microtúbulos para separar os cromossomos. Já nos procariotos, não. Essa separação dos cromossomos vai se relacionar com a própria membrana plasmática deles. Nós temos citoesqueleto, eles não. Nós temos várias organelas com membranas, com dupla membrana, e a única organela que a gente encontra neles é o ribossomo, e esse ribossomo é diferente. O nosso é 80S, o deles é 70S. O nosso material genético é mais complexo, a gente encontra resquícios evolutivos nesse material genético, que são chamados de introns, que são retirados no processo de transcrição. Então, a nossa transcrição e tradução são separadas. Como o material genético deles é mais simples, a transcrição e a tradução acontecem simultaneamente, tem um processo muito mais rápido. Como eles têm um cromossomo único e circular, eles vão ter uma replicação num único ponto. O nosso cromossomo, como ele é muito grande, ele vai ter múltiplas origens da replicação. E uma outra diferença está na própria estrutura do flagelo. Quando nós temos uma célula flagelada, e eu digo nós, eucariotos, esse flagelo ele é derivado do citoesqueleto, então ele é formado por tubulina. Já no caso dos procariontes, não, é uma outra proteína que vai formar, que é a flagelina. Uma outra diferenciação muito importante que a gente precisa saber fazer é diferenciar a célula animal de vegetal. E aí é bem fácil. Além do básico, célula animal não vai apresentar cloroplasto, não vai apresentar parede, as coisas que a gente sempre vê. Primeiro, célula animal
tem centríolo, tem fibra diáster, que são estruturas que se relacionam com a divisão celular. Célula vegetal não tem isso, então a divisão deles é um pouquinho diferente. Nós temos uma organela responsável por degradar algumas substâncias tóxicas, que é o peroxissomo. Nos vegetais, essa organela é modificada, inclusive pode ser chamada de glioxissomo, que vai se relacionar com o metabolismo energético. O nosso complexo de Golgi vai se organizar diferente do deles. Enquanto as vesículas são isoladas nas células animais, nos vegetais eles fazem várias pilhazinhas. Cloroplasto, óbvio, eles têm, nós não. Vacúolo, nós temos, mas eles são sempre bem pequenos. Já nos vegetais, eles têm vacúolos grandes, até porque a turgência ela é muito importante na célula vegetal, então é comum eles guardarem muita água nesses vacúolos. Parede celular, que nós não temos, somos o único reino que não tem parede celular, e os vegetais têm parede celular de celulose, que é uma substância impermeável. Então, graças a essa parede celular impermeável, a gente encontra os plasmodesmos, que são aberturas, perfurações na parede que permite a comunicação. E temos também uma diferença no carboidrato de reserva. Nós, animais, guardamos glicogênio no nosso corpo. Os vegetais guardam amido. Esse conjunto todo de diferenças costumam aparecer com muita frequência nas provas, então é importante vocês saberem algumas delas, tanto de procarionte e eucarionte, quanto de animal e vegetal. Tudo bem? Eu vou deixar alguns cards aqui no vídeo de assuntos que a gente já falou anteriormente, que é legal vocês darem uma revisada de novo nessa aula. Bons estudos, galera! Valeu!